Boa noite, Mário. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Ana. Tudo bem com vocês? Quem falou boa noite primeiro foi a Maraísa? Oi, você tá me ouvindo? Não sei se meu áudio está funcionando ou não. Estou ouvindo sim, Maraísa. Só abrindo aqui, tá? Pessoal, tudo tranquilo com vocês? Podemos começar? Vamos lá, capítulo 11. Para quem tem aula comigo de resmate, ontem não dei aula, tá? Me desculpe aí. Eu estava viajando, eu fui para Minas, né? Fui para Itajubá, e aí tive um imprevisto. Eu ia voltar na terça-feira, aí não consegui voltar na terça, tive que voltar na quarta. Aí cheguei aqui de noite.
Bom, senhores, então vamos lá, aula de resmate, né? Resmate, ó, ciências materiais. Estamos acabando o ano, né? Já começou novembro, e novembro já está indo para o saco, né? A primeira semana já foi, praticamente. Vamos agora para o capítulo 11. Hilária, a apresentação dos trabalhos vai começar amanhã mesmo? Pode ser? Pode ser, Maera. Entendendo que você está se convidando, né? Perguntando. Pode ser? Amanhã, são quantos trabalhos mesmo? Eu não lembro, tem tanta gente nessa turma, deixa eu ver. Simate. Já tem bastante trabalho. Vamos ver se a gente começa amanhã, pelo menos para apresentar alguns. Uns 10 amanhã, sei lá. Hilário, pode gravar a apresentação e só passar na hora? Ou tem que apresentar na hora? Não, pode gravar. Quem quiser gravar, tem gente que grava no YouTube, coloca o link, né? Joga o link aqui. Pode apresentar na hora, pode fazer o que quiser, tá? Então, eu posso apresentar amanhã. Então, tá bom. Aí... Porque assim, quem não apresentar e não der tempo, vai ficar com 0, entendeu? Então, quem não quiser apresentar, não precisa. O que é isso? Não. Mas assim, então, a Ana vai apresentar amanhã, né? Mas a apresentação de fato a gente começa semana que vem, tá bom? Aí, quinta-feira, quinta e sexta, apresentação do trabalho, né? Então, amanhã a Ana apresenta. Se tiver mais alguém, a gente apresenta. Senão, eu termino a matéria. Aí, a semana que vem fica só para apresentação, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Faltando aí capítulo 11. Vamos assim, eu vou começar a apresentar essa semana que vem, tá? Só a Ana, se quiser, apresenta. Beleza, Ana? Então, semana que vem, todo mundo junto. Oi? Não entendi. Semana que vem, então. Então tá bom. Então, semana que vem. Tá bom? Então, a gente termina a matéria hoje, amanhã. E aí, a partir do dia 11, a gente começa com a apresentação. Tá? Bom, vamos lá, então. Pode estar presente aí? Maraísa, você vai trabalhar com materiais, já está trabalhando com materiais, se quiser falar hoje? Quer dar aula hoje, Maraísa? Não, hoje eu só quero aprender só. Então, tá bom, se quiser, fica à vontade. Está hoje, amanhã, semestre que vem, não tem problema não. Qualquer coisa a gente racha aqui, a gente divide os assuntos. Então, nós vimos a aula passada, lembra da aula passada, capítulo 10? Nós vimos o seguinte, existe um diagrama, que é o diagrama T. Por que 3 T's, né? Aqui tem tempo, aqui tem temperatura e o terceiro T é de transformação. E o diagrama, basicamente, ele é assim, ó. Também chamado de curvas em C. Essa linha aqui é a linha da perlita inicial. Essa da perlita final. Essa daqui da martensita inicial. Essa daqui da martensita final. O que acontece? O que acontece quando... aliás, o tempo zero aqui... Para tempo zero, o material está na fase da austenita. Então, se a gente comparar esse diagrama com o diagrama ferro-carbono, ele está lá em cima, ele é o diagrama ferro-carbono aqui, pequenininho assim, ó. Lembra que ele faz um negócio desse, ó? Aí lá continua, né? Então, essa fase aqui é a fase da austenita. Esse aqui é 727 graus Celsius. Esse ponto aqui é 0,76% de carbono. Então, o material que está na fase da austenita vai ser resfriado. Aí ele vem para cá, e a gente sabe que se for um aço hipoiotetóide,
forma perlita mais ferrita. Se for o aço eutetóide, com 0,76 de carbono, forma somente perlita, 100%. E se for aço hipereutetóide, forma perlita mais Fe3C, que é a cementita, tá? Só que daí, como tem ferrita e cementita dentro da perlita, a perlita é lamelar, né? São duas fases ali dentro. E aí, para diferenciar a ferrita fora e a ferrita dentro da perlita, essa é chamada de pró-eutetoide. Da mesma forma, aqui embaixo, a cementita é chamada de cementita pró-eutetoide. É a cementita que está fora da perlita para os aços com alto teor de carbono. Alto maior que 0,76, tá? Então, essas são as fases que nós encontramos. É sempre ferrita e perlita, condição de equilíbrio. E isso acontece aqui. Olhando para a direita agora, esse diagrama, na fase austenita, ele está aqui em cima, ó, vai ser resfriado. O que tem que acontecer com a austenita? Ele tem que virar perlita. Então, se for o aço eutetóide, que é esse daqui, ó. Acompanha o mouse, né? Isso é horrível olhar o mouse, essa pontinha tão pequenininha, né? Às vezes eu me perco aqui, por isso que eu prefiro às vezes a outra, né? Essa daqui dá para ver melhor, né? Essa não escreve. Aí, nesse resfriamento, a austenita virou perlita, da mesma forma como eu estou vendo aqui no aço eutetóide, a austenita virou perlita, tá? Porém, esse diagrama que é o ferro-carbono, ou ferro-cementita, é o nome mais correto, né? Mas é mais comum falar ferro-carbono. Esse diagrama, ele só serve para a condição de equilíbrio. Só que e se for fora da condição de equilíbrio? E se o material for resfriado rapidamente? Aí o que vai acontecer? Ele vai virar aqui martensita. E se for, esse daqui, esse que eu escrevi P aqui, eu vou chamar de perlita grossa, é um resfriamento muito lento. Mas se for um resfriamento lento, porém mais rápido do que esse, fazendo aqui, ele vai formar perlita fina. E tem um outro ainda que vai formar bainita. A bainita, ela se forma abaixo do nariz. Então, para cima é perlita, para baixo é bainita. Então, se o resfriamento for rápido, temperatura constante, aqui forma bainita, tá? Então, essas são as principais aí, estruturas que o material pode ter, tá? Então, não é somente essa condição de equilíbrio perlita, pode ser martensita ou pode ser bainita. E a dureza aumenta nesse sentido, ó. Quanto mais para cá, mais para cima, né? Quanto mais para cima o resfriamento, mais dúctil, menos duro, né? Menos resistente é. E aí, quando o material vai formando aqui para baixo, aqui é mais duro do que aqui. Então, a perlita fina é mais dura do que a perlita grossa, mais resistente. A bainita é mais resistente do que a perlita. E a martensita é mais resistente de todas, tá? Então, o material, quando forma martensita, ele está num estado muito duro. Então, essas são as estruturas que nós vimos lá no capítulo 10. O que acontece com a austenita quando ele é resfriado, tá? Observe o seguinte, eu não alterei teor de carbono, elemento de liga, não falei nada. Lá no capítulo 5, quando nós falamos de mecanismos de fortalecimento de materiais, dos metais, né, mecanismos de fortalecimento de metais. Lá, um dos itens era solução sólida, aí era elemento de liga. Então, colocou alguma coisa, colocou mais carbono, colocou tungstênio, vanádio, altera, aumenta a resistência. Né? Uma das maneiras é colocar elemento de liga, né? Mas aqui não, aqui o material é o mesmo, é um aço com 0,3% de carbono, por exemplo, 1030. Se ele for resfriado nessa condição, ele vai ter um comportamento, uma propriedade mecânica. Se ele for resfriado rápido, ele tem outra propriedade, né? Porque ele tem outra estrutura, mas a composição é a mesma, tá? E aí, estes tipos de resfriamento, eles têm nomes, e o nome chama tratamento térmico, essa disciplina, tratamento térmico, tá? Então, esses tratamentos térmicos que nós vamos ver agora, deixa eu colocar em vermelho que é melhor. Recozimento, normalização, esferização, até aqui.
Estes são os tratamentos térmicos que nós vamos ver agora. Basicamente, eu vou dar nome para esse resfriamento. O resfriamento foi rápido, martensita. Martensita é a têmpera. Então, o resfriamento rápido é têmpera. Forma qual a estrutura? Martensita. Ah, mas foi resfriamento muito lento. Formou pelita grossa. Pelita grossa, o recolhimento é normalização. Ah, formou pelita fina. Pelita fina é o primeiro é recozimento, o segundo é normalização. Tá? Pelita fina é normalização. Pelita grossa é recozimento. Esferoidização é aquele um que eu falei para formar esferoidita, tá? Que é o estado mais dúctil que o material pode ter, né? Mas não é um tratamento muito comum. E aí, a bainita. Qual que forma a bainita? É a austêmpera. Né? Então, basicamente, agora eu vou dar nome, e é o nome comercial, mas a estrutura, né, o porquê que muda é capítulo 10. O nome comercial é capítulo 11. Basicamente isso, tá? E depois a gente vai ver, no final, depois dos tratamentos térmicos. Então, por tratamento térmico se entende o quê? Aquece e resfria, ponto. Tratamento termoquímico, que são esses dois de baixo aqui, ó. Cementação e nitratação. Agora tem elemento químico, então agora muda a composição, tá? E aí não é só aquecimento, né? Que não é só calor. Tá? Então, os primeiros aqui, todos que eu vou falar hoje, talvez eu deixe tratamento termoquímico para amanhã, tá? Então, todos que eu vou falar hoje vai ser tratamento térmico. Basicamente, aquece e resfria. Só isso, tá? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo dos tratamentos? Alterar a microestrutura e, como consequência, propriedades mecânicas das ligas, tá? Objetivos. Remoção de tensão. Vou colocar alteração, né? Eu não gosto assim. Altera a dureza, resistência, ductilidade, usinabilidade, resistência ao desgaste, corrosão ao calor. Então, os objetivos gerais são esses. Basicamente, é isso daqui. Propriedade mecânica. Muda completamente, tá? Quais são os tratamentos? Estes primeiros, todos eles tratamentos térmicos. Os de baixo, tratamento termoquímico. Então, destes tratamentos, o que nós podemos observar aqui? Ó? Esses três são para deixar o material mais dúctil, tá? É lógico que existe diferença entre eles, tá? Então, o mais dúctil de todos vai ser esse. Em segundo, esse. Em terceiro, esse. Então, a normalização já deixa o material mais duro que o recozimento, tá? Mas, a princípio, esses três são para deixar o material dúctil. Tirando... Lembra encruamento? Material lá, capítulo 5 também, que a gente falou de encruamento. Como que tira encruamento? Temperatura, aquecimento. Então, se fizer um recozimento ou uma normalização, o material perde encruamento. Aí serve isso daqui, ó. Remoção de tensão interna, né? Então, esses materiais também removem a tensão do material, deixam o material mais dúctil. Estes três aqui de baixo, como é que eu vou fazer isso? Esse daqui, ele também é para deixar o material mais dúctil. Mas ele tem um detalhe, deixa eu só falar. A têmpera, a martêmpera e a austêmpera é para deixar o material mais duro, aumentar a dureza do material. E o revenimento, ele é para diminuir a dureza, só que o revenimento é feito pós-têmpera, ou pós-martêmpera também. Tá? Então, revenimento é feito pós-têmpera. Lembra lá que apareceu martensita e depois martensita revenida, lá no capítulo 10? A martensita é formada na têmpera. Depois reaquece e aí tem a martensita revenida. É um tratamento pós-têmpera, tá? Esse, não confunda revenimento com recozimento. Recozimento é, de fato, aquecer e formar a película grossa, tá? Para finalizar, têmpera superficial. A têmpera superficial também é para aumentar a dureza, mas a dureza na superfície. Quando a gente fala têmpera, é no corpo todo, né, em todo o material. Se for só na superfície, aí têmpera superficial, tá? Então, basicamente é isso. O de vermelho é para deixar o material mais dúctil e o de verde é para deixar o material mais duro. Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando? Tranquilo, pessoal. Obrigado, Brian. Obrigado. O resto está assistindo novela.
vamos lá. Quais são as variáveis? Aquecimento, tempo de permanência e o resfriamento. O aquecimento, geralmente acima da crítica. Qual que é a temperatura crítica? Vou fazer aqui, ó. Então, nós temos lá aquele diagrama que faz assim. Essa temperatura é 727, né? Esse é o ponto tetoide. Acima da crítica é na fase da austenita. Então, quando eu estou falando aqui, normalmente acima da crítica, a gente está falando da austenita. E normalmente é mesmo, tá? Então, desses daqui, ó. Recozimento, normalização, têmpera, martêmpera, austêmpera, têmpera superficial também, que é uma têmpera. Esses todos aqui é na fase da austenita que inicia o resfriamento. A esferoidização não e o revenimento não também. Então, são as duas exceções, tá? Então, normalmente é acima da crítica, parte da fase da austenita. Então, aquece aqui, ó, tá vendo 900 graus Celsius? Ó, a temperatura depende do teor de carbono, lógico, né? Mas 900 graus Celsius, praticamente todo o aço, ele já está na fase da austenita. Quando virou austenita, tem que esperar um tempo para que todo o corpo tenha a mesma estrutura, né? Tem que homogeneizar. Então, isso depende do material também, né? Da massa do material. Aí, quando vai resfriar, quando tirou daqui e começa o resfriamento, aí é o diagrama TTT. O tempo zero aqui é o diagrama TTT. Então, para o diagrama, não interessa nem aquecimento, nem tempo de permanência. A gente já considera que o material está na fase da austenita e vai ser iniciado o resfriamento, tá? Um aquecimento muito rápido pode provocar empenamento ou aparecimento de fissuras. Então, eu não tô levando isso em consideração, tá? Isso, para mim, não existe, né? Isso é prática, né? Porque, olha só, a têmpera, qual é o tratamento mais comum? É a têmpera que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas todo mundo já viu colocando no forno e a peça fica vermelha e joga na água, né? Ou no óleo. Isso é têmpera, tá? Forma a estrutura martensita, né? Só que... E é fácil de fazer, muito fácil de fazer, porque se tiver um maçarico e você aquecer, e essa peça ficar vermelha e jogar na água, é têmpera, tá? Só que qual que é o problema? Se você fizer com maçarico, né? Você pode aquecer de forma desigual. Então, se aquecer de um lado diferente do outro, pode dilatar de um lado e do outro não tanto. Isso pode causar problema aí de tensão, né? Mas estou considerando que está no forno, bonitinho, vai aquecendo gradativamente, né, a peça com forno, tá? Tempo de permanência. Quando for muito longo, o que vai acontecer? Aumento do tamanho de grão. Como que faz para aumentar o tamanho de grão? Temperatura. Quanto mais a peça estiver exposta a alta temperatura, maior vai ser o tamanho do grão. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Então, o material recozido, eu quero o tamanho de grão grande. E aí o material vai ficar com mais dúctil, né? Uma resistência menor. Lembra lá no refino do grão? Capítulo 5 também. O refino do grão, ele é a normalização. Daqui a pouco a gente vai falar dessa normalização, tá? E um tempo muito longo pode aumentar a oxidação ou descarbonatação do material. Isso para mim também não existe. Então, é o tempo suficiente para o material aquecer e aí já faz tratamento, tá? Então, um tempo muito grande, o material pode alterar a composição química. E é isso que a gente não quer. Não, não falta muito não. Eu posso ver onde é que ela tá? Porque eu tô terminando, porque sabe... Quando eu tiver com ela, Peraí, pessoal, só um minuto. que eu já tô me terminando de ouvir com a unha postiça. Entendeu? Você quer pôr unha postiça, é isso? Vai assim. Porque assim, quando a mamãe chegar, ela disse, ela vai colocar a unha resistente pra dormir. Aí eu vou dormir com a unha. Eu vou ficar investindo. Tá? Desculpa, pessoal, vamos voltar aqui. Está um assunto muito importante que a minha filha vai colocar a unha postiça. Então, isso é prioridade, tá? Até
A gente tá falando de materiais também, né? Então, então vamos lá. Bom. Então, o que acontece com o tamanho de grão com o tempo? Esse daqui está no tempo e aqui, ó, o tamanho de grão. Então, se manter o material a 500 graus Celsius, o que vai acontecer com o tamanho de grão? Ele começa a aumentar, ó. Ele vai aumentando. E se for no mesmo tempo, vamos pegar 100 segundos, né? Quanto maior a temperatura, maior também é o tamanho de grão, né? Então, o tamanho de grão aí está relacionado diretamente à temperatura que o material está exposto e o tempo, né? O tempo em alta temperatura, evidentemente, tá? O esfriamento é o principal, determina a estrutura e as propriedades finais do aço. Primeiro tratamento, recozimento. Qual que é o objetivo do recozimento? Remover a tensão, diminuir a dureza, aumentar o tamanho de grão, alterar a propriedade, né, aumentando a resistência e aumentando a ductilidade. Divide em 3 partes, uma divisão aí não precisa entrar tanto em detalhes senão, né, mas na literatura diz que recozimento tem a primeira fase, que é a recuperação, a recristalização e o crescimento do grão. Então, o que acontece nessas 3 fases? Ocorre um rearranjo das discordâncias. Então, imagina que o material esteja encruado ou que esteja já temperado na fase da martensita. Esse material começa a rearranjar a sua estrutura e aí começa a surgir novos cristais. Então, se era um grão alongado, ele quebra em vários grãos pequenininhos e aí depois começa a aumentar o tamanho de grão. É a terceira fase. Então, aqui, ó, Cold Worker, né, que é um material que ele está encruado, né, ele foi conformado a frio. O que esse material que está nesse estado encruado, ele tem uma alta resistência e uma baixa ductilidade. Se o material vai ser aquecido, né, quando começa a aquecer o material, ele tem essa primeira fase aqui, que é uma recuperação, depois a recristalização e depois o crescimento do grão. E aí a ductilidade aumenta e a resistência do material diminui, porque isso está acontecendo. O cold worker, né, o encruamento, ele deixa de estar encruado, surgem os novos grãos e aí depois começa a haver o crescimento do grão, tá? Essas são as fases do recozimento. Como que faz o recozimento? Aquece acima da zona crítica. Acima da zona crítica se entenda a austenita, tá? Um esfriamento lento, realizado mediante controle da velocidade ou desligando o forno. Então, como faz o esfriamento muito lento? Imagina que você aquece até 900 graus Celsius e desliga o forno e o material vai sendo resfriado junto com o forno. Ou tira essa peça do forno e coloca num ambiente fechado, né? Que ele não tem contato direto com ar. E aí, ó, o diagrama TTT, ó, considerando o ácido tetoide. O esfriamento, aqui, ó, essa linha de 727, né, a temperatura tetoide, e a temperatura aqui vai caindo gradativamente. E essa temperatura, aliás, esse tempo aqui ele é longo, porque o esfriamento vai ser lento. E aí ele cai numa região onde forma pelita grossa. Quanto mais para a direita, mais grossa é a pelita, né? E o material vai estar no estado dúctil. A princípio, o estado mais dúctil do material, tá? Toda vez que a gente pensa numa condição de baixa dureza, de baixa resistência, de alta ductilidade, nós estamos pensando no tratamento de recozimento. Tá bom? Alguma dúvida ou não? Tranquilo? Vocês estão acordados ainda ou não? Pessoal? Estamos. por aí. Obrigado, Brian. Só o Brian que está assistindo a aula hoje, hein? Deixa eu ver quanto é. 33, eu vou dar presença só para o Brian. É ruim. Estamos aqui, hein? Obrigado, Nicolas. Jonathan. Jonathan, que foto que é essa, cara? Onde você está aí? Eu já passei lá em frente, cara. Mas tá fechado. Esses dias lá, eu vi esse parque e levei minhas... Fui lá para outra coisa, né? Aí eu vi esse
Aí eu falei, vou levar as crianças lá para brincar. Aí estava fechado. Não. Voltava lá de novo. Mas parece legal. Eu fico procurando as coisas para as crianças, né? A gente vai passear. Pá. Depois a gente vai trocar figurinha, então, Brian. Ó, onde que eu estava mesmo? Recozimento. Não confunda, por favor, cozimento com recozimento. Isso daqui é cozimento. Tá claro ou não? Processo de cozer, cozedura. Beleza, moças? Cozimento é uma coisa, recozimento é, tá? Segundo, normalização. Consiste no aquecimento a uma temperatura acima da crítica, igual ao recozimento. Qual que é a diferença? Aqui, o esfriamento ele é feito ao ar, tá? Então, tira a peça do forno, deixa em cima de uma bancada, e ele vai resfriando mais rápido. É um resfriamento lento, mas é mais rápido do que o recozimento, tá? Qual que é o objetivo? Refinar a granulação. Então, ele deixa agora os grãos pequenos. Homogeneizar a estrutura do aço. Detalhe, além do aumento da resistência, ele também eleva a tenacidade. Lembra do capítulo 5, a exceção? Toda vez que aumenta a resistência mecânica, aumenta a dureza, diminui a ductilidade, diminui a tenacidade e aumenta a fragilidade, né? Só que o refino do grão, ele é uma exceção. Aumenta a resistência em relação ao recozimento e aumenta a tenacidade. Ele é a exceção, tá? Mas observe o seguinte, ele é aumento da resistência, mas eu estou falando de tratamento para redução para aumento da ductilidade, ou seja, para redução da dureza. Então, se o material está encruado, como que eu faço? Uma das maneiras é fazer a normalização. Mas ele aumenta a dureza em relação ao recozimento. Mas se eu quero alta dureza mesmo, eu vou para a têmpera, tá? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E ele ainda é usado como tratamento preliminar à têmpera. Isso daqui, quando eu falar de têmpera, eu volto nesse assunto. Olívia. Ó, então, esse daqui é o diagrama, né, o diagrama TTT da normalização. Porém, se a gente comparar ele com o recozimento ia ser mais lento, ó. E aqui forma perlita grossa. Aqui forma perlita fina. Mas, em ambos os casos, estão formando perlita. Porque abaixo desse nariz que aqui vai formar bainita, né? E aqui é martensita. Então, o resfriamento é lento, mas é mais rápido do que o recozimento, tá? E aí, acontece, olha, essa zona crítica, ó, essa temperatura aqui é 727. É a temperatura tetóide. Essa daqui depende do teor de carbono, né? Porque, olha só, o diagrama é assim, né? Faz isso, isso e isso, ó. Essa daqui, ó, é 727, que é essa daqui. Só que a superior, ele depende do teor de carbono, ó. Por isso que não dá para falar exatamente qual temperatura que é, tá? Mas aqui em cima é a fase da austenita, né? Esse é o diagrama ferro-carbono, vocês acompanharam, né? Ele faz isso aqui, continua, né? Então, essa fase aqui da austenita é o que está aqui em cima. Então, o material, ele sai da condição dele, pode estar encruado ou não, aquece, vira tudo austenita, então aqui embaixo ele é ferrita mais perlita, ele está aqui embaixo, ó. Acima da zona crítica, que é essa região aqui, né? Ferrita mais cementita. Ele vai para a fase da austenita e depois resfria. Quando resfria com o tratamento de normalização, ele tem um grão menor do que o original, tá? Então, isso é o refino do grão, né? E aqui tá aqui, ó. Olha só.
Essa é a fase, ó. Essa é aquela ferrita e austenita, que é a transição, a gente chama de zona crítica. Aqui em cima é tudo austenita. E aqui, ó, o 0,76, mais ou menos aqui é o ponto tetoide, né? E aqui já é a austenita mais a cimentita, tá? Então, como que faz o recozimento ou normalização? Aquece até essa temperatura, né? Aqui, né? E depois resfria ao ar, tá? O que vai acontecer em termos de propriedades dos materiais? Limite de escoamento é aquela resistência do material. O material, esse primeiro é normalizado, depois recozido. O limite, né, o material no estado normalizado, ele tem uma resistência maior, um pouco maior do que o recozido. Dureza, HB é dureza Brinell, né? Alguém vai falar aí de dureza Brinell, se não me engano, né? Hardness, né? A dureza é maior e o alongamento é menor, ou seja, o material mais dúctil é o estado recozido, tá? Então ele aumenta a dureza, aumenta a resistência em relação ao recozido. Aqui, esse daqui é um padrão de avaliação do tamanho de grão, tá? Um padronizado. Então o que faz? Pega um material, faz o polimento, ataca com reagente, olha no microscópio numa resolução, e aí faz uma comparação com essa tabela, né? Se o material tiver com os grãos mais ou menos desse tamanho, ele é número 5, aqui número 4, 3, 1 é o maior, né? Então ele vai comparando até o número 8, né? Então, assim, o estado recozido ele vai estar por aqui, o estado normalizado ele vai estar por aqui. Então, mesmo material, tá? A proposta é deixar o material mais refinado, né? Refino do grão e diminuir o tamanho de grão. Tranquilo? Dúvidas? Esferoidização. Beleza? Terceiro material para diminuir a dureza. Esferoidização, ou os nomes esquisitos, que eu odeio esses nomes aqui. Coalescimento ou revenimento subcrítico, tudo a mesma coisa. E às vezes cai, já vem concurso falando revenimento subcrítico. E aí até a gente imaginar, né, lembrar que revenimento e uma coisa, revenimento subcrítico é esferoidização, né, às vezes confunde esses nomes, tá? Normalmente é esferoidização ou coalescimento, tá? Esferoidização é o nome mais usual, o nome que eu mais gosto também, porque forma a esferoidita, que é aquela esfera, né? O nome está bem intuitivo, né? Produz uma microestrutura esferoidal, partículas de esfera de carboneto. Esfera de carboneto é a cimentita, tá? E aí ela é obtida em ácidos de médio e alto teor de carbono, e fazendo com que o material de alto teor de carbono ele se torne dúctil e ao mesmo tempo de alta usinabilidade, tá? Então o objetivo, lembra lá no capítulo 10 tem a esferoidita, eu acho que aqui eu não trouxe, mas se olhar no capítulo 10 é uma matriz de ferrita com um monte de esfera de cementita, né? E aí a esferoidização ele é feito na zona crítica, ele é a exceção, tá? Lembra lá atrás que eu falei, deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, esses daqui, esse não, esse. Todos eles são feitos, aquece na austenita, acima da zona crítica. A esferoidização, ela é feita na zona crítica. E o revenimento, a temperatura é abaixo da zona crítica. Então, são as exceções, tá? Então, a esferoidização, ela é feita assim, ó. Normalmente, aquece, a zona crítica está aqui, ó. A temperatura e o tetoide, né? Aquece e resfria, aquece e resfria, aquece e resfria. Durante um tempo muito longo. Aqui, ó. Então, consiste em efetuar uma austenitização parcial, em seguida manter o aço abaixo da linha 1, ou mediante aquecimento alternado. Então, ele aquece aqui, ó, ou aquece, mantém uma temperatura constante, ou ele vai resfriando, alternando ao longo dessa temperatura, que é a temperatura tetoide. Então, fica várias horas fazendo esse tratamento, e aí a cementita, ela começa a se agrupar, formando uma esfera. Só tem sentido fazer isso daí para alto teor de carbono, médio para alto. Por quê?
Para baixo o teor de carbono, o material já é dúctil. Ele já tem já tem alta usinabilidade, né? Já é fácil trabalhar com material. Não tem sentido gastar um tempão, um dinheirão para fazer um tratamento, sendo que o material não vai ter proveito nenhum. Mas se o material tem alto teor de carbono, difícil de usinar, difícil de trabalhar, pode ser feita uma esferoidização e depois trabalha com o material, tá? Ele fica muito macio. Daqui a pouco vai aparecer uma comparação deles aí, tá? Claro, pessoal, tranquilo? Então, apesar da esferoidização deixar o material mais dúctil, é a condição que a gente considera mais dúctil, o normal que a gente considera mais dúctil é o recozimento, tá? Que é o tratamento comum, muito comum, recozimento. A esferoidização não é tão comum assim, né? A têmpera. A têmpera é o tratamento mais importante, é o que desenvolveu todo o estudo, né, de tratamentos, né? Visa o quê? Constituir martensita. Consiste no resfriamento rápido a partir da austenita, em meio de água, óleo ou até o ar, eventualmente. Pode ser até ar soprado, dependendo do caso, tá? Mas aí, qual que é a proposta aqui? O material na fase da austenita resfria rapidamente. Antes de tocar essa ponta aqui, né? Desse nariz aqui, aí o material forma martensita. Formou martensita, o material está muito duro. E aí tem um reaquecimento, e aí é o revenido. Depois a gente vai falar do revenimento. Aí é abaixo da zona crítica, né? Então, isso daqui, a princípio, não é têmpera, tá? Mas é o tratamento posterior à têmpera. Então, o que acontece? Se o material for resfriado em água, 50 graus Celsius, água, 24 graus Celsius, o material a 50 graus Celsius ele demora mais tempo para resfriar. Se for em salmoura, é mais rápido, né? É um resfriamento muito rápido, muito grosseiro, né? E aí, quanto mais rápido for o resfriamento, melhor é para formar martensita, porque se ele for mais lento, ele pode passar aqui, então pode formar uma parte de perlita e depois formar martensita, né? Então, e se for óleo, né, ele vai ser mais lento ainda, né? Vai demorar um pouco mais. Só que a desvantagem de ser água, ou principalmente salmoura, é a probabilidade de empenamento ou de trinca. Então, quanto mais rápido for, maior a possibilidade de trincar. Então, se for em óleo, ele é mais suave, forma martensita também, talvez não tanto quanto a água, né? Mas aí diminui o risco de empenamento. Tá claro, pessoal? Beleza? Isso é que todo mundo vê, fazendo... a gente vê lá fazendo no filme e tal, né? O material ficar mais duro, né? Então, agora você já sabe o que é o aço temperado. Revenido. O revenido é o tratamento posterior à têmpera. Consiste no quê? Reaquecimento da peça. Então, o material foi até a fase da austenita, resfriou rapidamente, virou martensita. Só que agora ele está com uma tensão interna muito elevada, uma dureza muito alta. Então, vai ser feito um alívio de tensão. Para aliviar a tensão, reaquece. Só que o revenido não pode aquecer até 700 graus Celsius. Porque se chegar na fase, lá na temperatura tetroide, o material perdeu a têmpera, ele perdeu a martensita. Ele volta a ser austenita. Então, o revenido, o limite máximo dele é 700 graus Celsius, né? Então, quanto mais alta a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a dureza, porque ele vai começar a perder têmpera, né? Começar a perder têmpera significa que a martensita, ela está se transformando, ela tem que se transformar. A ideia, lembra lá do estado, falou, o estado meta-estável, lá no começo do capítulo 10, se não me engano? Então, a martensita, ele pode existir durante muito tempo, mas ele não é estável. Então, se colocar temperatura, a martensita ela vai perder, ela vai tender a voltar a ser perlita. O estado normal do material, do aço, é ser perlita e ferrita, né? Então, mas a martensita ocorre, né? Existe, ela continua muito tempo. Mas se aquecer o material, ele tende a voltar a ser perlita. Então é isso, ó. O material, não sei o teor de carbono, mas aqui é um exemplo, né? Que ele está no estado recozido,
Então, esse é o ponto de escoamento. E aí ele tem alta ductilidade, né, uma grande deformação até a ruptura. Estado recosivo. A princípio, é o estado mais dúctil do material, tá? Quando ele é temperado, mesmo material, tá? Mesmo material. Foi temperado, a dureza dele aumentou muito, a resistência aumentou muito, e aí o material ficou muito duro e pouco dúctil, né? Ele praticamente não deforma para a ruptura, a deformação é muito pequena. Quando faz o revenido, ele vai sair desse ponto e vai tender a chegar nesse ponto. Então, quanto maior a temperatura de revenimento, mais para baixo vai ser essa curva e mais para a direita, né? Então, se a temperatura for 300 graus Celsius de revenido, por exemplo, ele vai fazer isso. Se for 400, ele já vai parar aqui e vai para cá. Se for 500, ele vai até aqui e vai para lá, certo? Então, ele sai da têmpera e vai para o estado recosido, né? Quanto maior o revenido aqui. O que acontece no reaquecimento do material? Até 200 não acontece nada, até 250 começa a perder dureza. A partir de 260, aí começa, de fato, a fazer alteração na propriedade do material. Até 730, tá vendo? É o limite aqui, né? 727, para ser mais preciso, né? Quando ocorrem as maiores transformações estruturais dos materiais, tá? Então, aqui, basicamente, até 250 não tem revenimento, o revenimento começa a partir daqui, né? E aí, quanto maior a temperatura, mais dúctil vai se formar o material pós-têmpera, né? Então é isso, a temperatura de revenido, ó, aqui está tenacidade, né? Tenacidade praticamente não varia, né? Até 350 graus Celsius, a partir daqui a tenacidade aumenta muito, né? E a dureza vai caindo, né? Com aumento, daqui a temperatura de revenido, tá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 graus Celsius. Então, quanto maior a temperatura de revenimento, maior vai ser a tenacidade e menor vai ser a dureza. Então, esse daqui, ó, vamos imaginar um material, um aço 1040, foi temperado em água e revenido. A temperatura de revenimento, 400, 800 e 1200 Fahrenheit. Eu não lembro exatamente qual que é o grau Celsius aqui, né? Depois alguém converte aí, para ter noção. Eu devia colocar em grau Celsius aqui para ficar mais fácil, né? Mas a ideia aqui é ver a temperatura de revenido. 1200 com certeza é menor que 700 graus Celsius, tá? Mas aí, quanto maior a temperatura de revenido, o que acontece com a resistência do material, limite de escoamento? Aumentou a temperatura, a resistência diminui, o alongamento aumenta e a dureza diminui, tá? Então, é isso que está acontecendo. O material que foi revenido a 400 Fahrenheit e a 1200. A dureza caiu de 500 para 200. O limite de resistência, né, caiu aqui de 90 para 80, não sei, né? E aí o material ficou mais dúctil, né? Aumentou o alongamento. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, nós estamos aqui, ó, na têmpera, que é aumentar a dureza do material. Outro tratamento para aumentar a dureza, mar têmpera. É quase igual a têmpera, tá vendo? Só que chama mar têmpera. A mar têmpera é chamado de tratamento isotérmico. Na verdade, são dois tratamentos isotérmicos, tá? Esses dois aqui, ó. Então, também já vi muito em concurso falar disso, tá? O tratamento isotérmico. Opa, normalmente a gente está falando desses dois aqui, ó. Ou esse, né? Os dois são chamados de isotérmico. Por que é chamado de isotérmico? Porque em alguma fase, deixa eu fazer uma figurinha melhor aqui, deixa eu desenhar melhor aqui para ficar mais claro. O material resfria rápido, temperatura constante, por isso é chamado de isotérmico, e depois resfria rápido de novo, tá? Então, visa a obtenção da martensita. É igual têmpera, né? Observe que ele é uma têmpera, né? Só chamando de mar têmpera. Só que, como que é feita a mar têmpera? Ele está na fase da austenita. A têmpera resfria rápido, passa por essa região. A mar têmpera resfria rápido, mantém temperatura constante, antes de tocar a linha da bainita, resfria rápido de novo. Então, é uma têmpera em dois estágios. Tá? Ao invés de resfriar de 900 para 50 graus Celsius de uma vez,
resfria de 900 para 300 e depois de 300 para 50, para 20, né? Então, é uma têmpera em 2 estágios. Qual que é o objetivo? Uma qualidade, uma vantagem, né? Diminuir empenamento, diminui tensão interna, melhora as propriedades mecânicas, tá? E depois da martêmpera também faz o revenimento, né? Depois formou a martensita, forma a martensita revenida, né? Mas olha uma vantagem, né? Então, o material fica com menor possibilidade de empenar, de trincar, porque a têmpera é um choque térmico, né? Então, pode causar problema na peça. Se fizer a martêmpera, é uma têmpera, mas agora é dividido em 2 partes. E aí, se a peça tiver uma espessura maior, olha outra vantagem aqui, tá vendo a superfície, o centro? Quando você faz uma têmpera, a superfície vai ter um resfriamento e o centro vai ter um outro resfriamento, né? O centro é mais lento para resfriar. E aí, isso daí causa tensão interna, né? Causa motivo de empenar a peça também, porque você tem 2 temperaturas, o material ele não contraiu da mesma forma, né? Só que quando a gente faz a martêmpera, resfria rápido, manteve a temperatura constante, agora toda a peça está com a mesma temperatura, aí resfria de novo, né? Então, assim, o choque térmico é menor, né? Ele deixa o material com uma qualidade muito superior, tá? E depois isso daqui é o reaquecimento, né? Tranquilo? Martêmpera? A austêmpera é o outro tratamento que a gente chama de isotérmico, porque uma parte do tratamento é feito com temperatura constante. Esse tratamento visa obter a estrutura bainita, né? E a bainita não precisa de revenido. Então, formou bainita, a bainita já está pronta, né? E aí, o resfriamento é rápido, temperatura constante, por isso é chamado de isotérmico. Depois que passou por essa região aqui, por essa linha, né, da final aqui é o inicial, aqui é o final, né? De transformação, aqui depois não interessa mais, né? Só que daí nessa região forma a estrutura bainita. Então, o nome do tratamento que forma a bainita é austêmpera. Aí, em termos de propriedades mecânicas do material, vou pegar um aço 1095, elevado, teor de carbono, né? Temperado e revenido. Dureza, vou pegar a média, que são 2 amostras, né? A dureza, 53, mar temperado e revenido, 53 também. Austemperado, 52. Dureza um pouquinho inferior, austemperado formou bainita. Em termos de resistência a choque, né? Tenacidade, aqui 18, aqui 36 e aqui 60, praticamente, né? Então, olha só, tenacidade do material baixa, a tenacidade, quando ele está no estado da martensita também, mas foi mar temperado, ele tem uma tenacidade que é o dobro da têmpera. E quando ele está austemperado, ele é o dobro do mar temperado, tá? Então, aumentou 4 vezes aqui em relação ao temperado, né? Alongamento 0, 0 e aqui 11, 10, eu vou pegar 10 aqui praticamente. Ou seja, 10% de alongamento é um alongamento muito alto com uma dureza muito elevada. Então, normalmente a dureza é muito alta e o alongamento é baixo. Aqui tem uma dureza elevada com um alongamento muito alto, né? Se você olhar só por o alongamento, você não falaria que é um material 1045, com uma elevada dureza, certo? Mas aí é devido à bainita que ela dá essa vantagem, né? Então, a martensita era mais dura do que a bainita, só que aqui ele já está no estado revenido, tá? Foi temperado e revenido. Por isso que a dureza praticamente manteve constante, só que a tenacidade aumentou muito e o alongamento também, quando considerar aqui a bainita, tá? Para fechar, têmpera superficial. A têmpera superficial, ela é uma têmpera, mas é uma têmpera localizada, tá? Então, o objetivo é obter martensita em pontos localizados. Então, olha só, imagina aqui que tem uma chama, onde a superfície vai passar para a fase da austenita, e aí em seguida já joga água, tá? Então, imagina aqui, eu vou pegar, por exemplo, uma peça, ó. Aqui aquece
e aí esse aquecimento faz com que essa região ela passe para a fase da austenita e o resto não. É lógico que por condução a peça toda vai aquecer, mas só vai virar martensita aquilo que era austenita, certo? Então, por exemplo, essa face aqui, na face de baixo, se não virar, vamos supor aqui em cima virou 900 graus Celsius, está na fase da austenita. Embaixo está 200, 300, 400, ele não virou austenita. Quando resfria, quando faz o resfriamento, só o que é austenita que vira martensita. Então, aqui vai ter uma faixa, tá vendo? Aqui, ó, só esse pedaço que vai ficar muito duro. O resto não. Esse pedaço aqui, ó, que é onde tem essa bobina, né? Aqui na fase de dentro, ó, né? Então, é uma têmpera, não deixa de ter uma têmpera, mas é uma têmpera localizada, certo? Só naquele ponto. Quando a gente fala de têmpera, só têmpera, né, sem o superficial, eu estou falando da peça como um todo. Pega toda essa peça, aquece e joga na água. Esse não, esse é uma têmpera num ponto específico, é chamado de têmpera superficial. Propriedades mecânicas, olha só. Se o material for laminado a quente, vou pegar o aço 1020 aqui, laminado a quente, ele tem uma resistência de 200, uma dureza, 111, vou pegar a resistência e dureza só aqui. Se for 1030, a resistência aumentou de 200 para 260, ou a dureza aumentou de 111 para 137. Mas olha só, isso no estado normal, tá? Laminado a quente, se entenda, é estado recozido. Se ele for laminado a frio é um encruamento. Ele aumentou de 200 para 390, né? A dureza aumentou de 111 para 131. O alongamento diminuiu de 25 para 15, né? A resistência máxima, esse é aquele ponto máximo, né? O limite de resistência do material. Então, aqui é material recozido, aqui encruado. Quando pega o 1030, você tem lá normalizado, laminado a frio, laminado a quente, temperado e revenido a 1.400, 800 graus Celsius, né? Então, laminado a quente, 259, normalizado, aumentou a dureza do material, né, em relação ao laminado. Aqui no estado encruado, laminado a frio, aqui temperado e revenido, né? Quanto mais baixa a temperatura de revenimento, mais dura o material, tá? Um detalhe que eu esqueci de falar é que quando faz a têmpera, o limite para fazer têmpera é 0,25% de carbono. Por isso o aço 1020 não pega têmpera. Aqui não tem têmpera, tá vendo? Para ser temperado tem que ser no mínimo o aço 1030. Por que isso? Lembra lá do diagrama ferro-carbono? Desculpa, o diagrama TTT? Se o aço tiver baixo teor de carbono, ele faz isso, ó. Ou seja, mesmo que você esfrie muito rápido, ele não vai formar martensita, tá? Aí como que faz para deslocar essa curva para a direita? Capítulo 10. Teor de carbono, elemento de liga, exceto cobalto, e aumento do tamanho de grão. Desses três, um não é feito, que é tamanho de grão, porque o material pode ficar empenado. Mas dois são feitos, né? Teor de carbono e elemento de liga. Então, para o aço comum, se vai ser feito têmpera posterior, o mínimo que tem que pegar é o aço 1030. Porque abaixo de 0,25 o material não pega têmpera. Então, por isso que aqui nem apareceu têmpera, tá vendo? Ó? Se eu pegar o aço 1020 e fizer têmpera, essa dureza aqui praticamente não vai alterar, tá? Devido à têmpera, né? Não vai formar martensita. Beleza? 1040, 1035 poderia ter aqui, né? Mas é um aço menos comum, né? Então, 1030, 1040, aí tem o tamanho temperado e revenido, tá? Então, uma dúvida aí, pessoal? Ouviram? Tranquilo. De boa. Essa matéria é ruim para mim, que eu falo muito, cara. Pelo menos na aula vocês falavam alguma coisa, aula presencial, né? Agora vocês não falam nada. Aí eu começo a falar, não termino mais. Posso fechar a chamada aqui, só para dar uma pausa? Todo mundo digitou presente aí?
Deixa eu alguém. Acabou, eu faço. Vou só continuar aqui. Não terminou a matéria, tá acabando aqui. Bom, árvore genealógica da austenita. Olha que bonito isso. O que acontece se a austenita ela casar agora com a perlita, ou com a bainita, ou com a martensita? O que vai acontecer nessa junção, né? Se a austenita passar por um tratamento de recozimento, qual que vai ser o filho dos dois? Vai formar a perlita grossa. Se a austenita agora tiver um tratamento de normalização, a resposta, agora o resultado é perlita fina. Se a austenita agora passar para têmpera, for temperado, o que vai resultar? Martensita. E depois disso, martensita revelida. Você vai ter um neto aqui, né? Então a austenita vai ter um filho que é a martensita, e agora a martensita, podia até completar aqui, né? Vou fazer isso. A martensita agora vai casar com revelimento e vai ter a resposta martensita revelida, né? A austenita, quando ela é austemperada, a estrutura agora é chamada de bainita, tá? Os dois tratamentos chamados de tratamentos isotérmicos são a austêmpera e a martêmpera, que não está aqui. Mas a martêmpera e a têmpera formam a martensita, que são o tratamento principal, né? Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Bom, alguma dúvida aí? Alguma observação até o momento? Olha só, então, 7h20. Tá faltando só um pouquinho para a gente acabar o capítulo 11. Aí, como não vai ter apresentação amanhã, aí eu termino o capítulo 11 amanhã, tá? Amanhã eu termino 11, vou fazer uma rápida visão, aí, uma rápida passar pelo 12, capítulo 12, porque o capítulo 12 agora, uma grande parte dele, eu passei para vocês, né? Que é a parte de ferro fundido, né? Que vocês têm para fazer aí até o dia... Olha que dia. Você tem até o dia 18, né? Beleza? Aí amanhã a gente termina a matéria. Tá bom? Claro, a gente vai ter prova. Não, a prova é esse trabalho, Ana. Beleza? Que bom, então. Se vocês ficarem muito tristes, a gente pode voltar com a prova, não tem problema não. Tá show? É isso, Lara. Aí, pessoal, então assim, na semana de prova, minha intenção é que eu corrija a prova, né? Eu corrija o trabalho de vocês. Tá? Não vai ter nossa prova formal, não. Pessoal, por hoje é isso. Tá? Amanhã a gente termina a matéria. Show de bola, valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Mas você vai precisar de tempo mesmo. Você vai precisar de tempo mesmo para corrigir as questões de resmate. Eu sei. A prova, a pior parte para mim da aula online, mas são 2 problemas, né? 3 problemas. Um que eu só falo, ninguém fala. Outro que me dá dor na vista, e cansa muito. Eu fico o dia inteiro no computador e a noite inteira também. Isso é, fisicamente falando, a pior parte é a vista para mim. E outra que corrigir prova é terrível. A minha esperança é que eu fizesse só prova presencial, o resto podia ser online, entendeu? Mas a prova podia ser a prova presencial, né? A gente se encontrava uma vez no semestre, né?
Já fiz essa proposta, mas não foi para frente. Não sei por quê. Beleza? Você mesmo se complica. Oi? Você mesmo se complica. Negócio de passar uma questão. Porque, olha só, você passou uma questão para cada pessoa, isso, imagina, você tem que corrigir uma questão, você, entendeu? Mas você quer. Hilário, eu e o Leno começamos a fazer o trabalho, né? O nosso trabalho tá enorme. Tá bom. Não tem problema. Bom que você vai ganhar mais nota que os outros, Lorena. Vocês dois. Não, mas sério, tá muito grande pra colocar tudo que você pediu de cada um dos 4. São só 4. Eu faço os 4 em 3 slides. Entendeu? Mas como eu trabalho escrito, né? Pode ser mais que 3 slides, né? 3 páginas. Tá bom? Ok, boa noite. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.